Bom dia. Do móvel, se eu desligo, ele não. Então, vai personalizar. Acho que já. Deixa eu ver aqui se já está aparecendo. Tá. Vamos esperar um pouco, porque às vezes demora aí a transmissão, né? Ah, tá indo, né, Sérgio? Tá, tudo bem. Tem 3 visualizações. Olha, bom dia para quem já está conectado aí para a nossa live. A gente está no momento dos testes. Tá? Daqui a pouco são 10 horas e 59 minutos. Daqui a pouco a gente entra na nossa conversa aí. Enquanto isso, vão mandando retornos aí na página, né? Comentários aí, se o som, a imagem estão boas. O artista não é muito bonito não, mas o que importa não é nada bonito. O que importa é o som e a imagem, né? Para vocês receberem as nossas importantes mensagens aí, tá bom? Bem. Depois vai desconectar, vai ficar mandar. Vou pedir para desconectar, para não ter problema de carregar igual aquele dia. Bom, são pontualmente 11 horas. Conforme nós divulgamos aí nas nossas redes sociais, os nossos grupos, né? A gente vai iniciar essa live e enquanto a gente faz essa introdução, né? Divulguem aí que a direção da escola Magalhães Teixeira está conversando com a comunidade, né? Espalhem a notícia para que mais pessoas possam acompanhar a nossa conversa aí na manhã dessa segunda-feira, né? Muitas dificuldades, a gente está enfrentando realmente um momento muito difícil, né? Muito difícil. Com a pandemia, ela avança, né? Regride um pouco, mas avança de novo. E aí a gente vê as notícias que abril vai ser pior que março. E a gente está, né, de uma certa forma, a escola tem funcionado normalmente esses dias, né, sempre das 10 da manhã às 4 da tarde. Nós temos atendido o público, né, mediante agendamento. As professoras retornaram às aulas na semana passada, de forma remota, logicamente, e a escola tem mantido contato quase que diário com as professoras, a gente tem conversado, tem orientado as professoras. O que a gente quer passar para a comunidade nesse momento é uma tranquilidade com relação a que, apesar das dificuldades com a pandemia, a gente continua mantendo a escola funcionando, né, sempre nos preparando para uma volta. E aí, né, a primeira informação, quando é que volta? A gente não sabe. Né? Nós tivemos 15 dias de recesso. Nesses 15 dias, por que houve esse recesso? Era uma aposta, tanto do governo estadual quanto do governo municipal,
é que você, tirando gente de circulação da cidade, você consegue, você tirando pessoas de circulação de determinados espaços públicos, você consegue regredir nos números, né? Tanto de contaminados quanto de gente que precisa da rede de hospitais. Mas não funciona, né? Não funciona. Infelizmente, né? Você isola a escola, né? Fecha a escola, mas a gente sabe que outros ambientes estão abertos, estão funcionando, transporte coletivo está na ativa e a gente viu esse final de semana, né, o próprio governo federal, né, aliás, através do Superior Tribunal de Justiça, né, liberando aí os cultos, né, e os encontros religiosos, ainda que com todos os cuidados, você está colocando mais gente na rua, você está colocando mais gente em circulação. Então, primeira informação, né, nós não temos uma previsão de retorno às aulas presenciais. Tá bom? Nós não temos, não existe um posicionamento, não existe aí sequer um indicativo. O que são informações da semana passada, o governo estadual pensa em 30 dias aí, no que seria uma das últimas tentativas aí de você tirar mais pessoas de circulação, né, deixando as escolas aí com um rodízio de 2, 3 funcionários, né? Mas isso ainda não está confirmado, né? O que a gente tem que ter noção nesse momento é que as crianças precisam, os alunos precisam estar envolvidos com as atividades escolares. Por mais difíceis que elas sejam, por mais dispendiosas que elas sejam, nós, no dia a dia da escola, quem atende os pais aqui na escola sabe das dificuldades. As crianças, muitas delas, né, não têm tanta autonomia para estudar sozinha, precisa demais do auxílio dos pais. A gente sabe que os pais, as avós, as tias, quem toma conta das crianças, precisa trabalhar, né? Precisa correr atrás de sustento. A gente reconhece essas dificuldades. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode aqui falar, não, vamos esperar a pandemia passar, vamos esperar acabar as férias, se tiver férias, né? A gente espera terminar as férias, aí depois a gente volta ao normal. Não dá para parar. De alguma forma, essas crianças precisam estar envolvidas em atividades escolares de leitura, atividades lúdicas. Não é só ficar ali em cima de um caderno, né? Não é só ficar ali no celular, mas precisa de atividades que desenvolvam o intelecto, que exija o raciocínio lógico, porque se essas crianças não se envolverem com as atividades escolares nesse período de afastamento, eu vou dizer para os senhores e para as senhoras, nós vamos ter um apagão na educação, essas crianças vão chegar zeradas na escola, né? Então fica o nosso apelo aí, enquanto direção de escola, que se faça um esforço. A gente reconhece as dificuldades das famílias para se envolver com as atividades escolares das crianças, mas não dá para parar. Infelizmente não dá para parar, tá bom? O segundo aspecto esse é o mais importante, né, que eu gostaria de tratar com os senhores e com as senhoras hoje. Nós retornamos nas aulas remotas na semana passada, as professoras reativaram os grupos, né, de WhatsApp, os grupos da próprio centro de mídias, né, já voltou a funcionar. As professoras foram orientadas na semana passada e já estão muito empenhadas para chamar a atenção dos alunos, chamar a atenção dos pais e das mães, das avós, que as atividades escolares voltaram, as atividades remotas voltaram. As aulas do centro de mídias já retornaram. Desculpe. As transmissões na TV Cultura, né, das aulas do centro de mídia já retornaram. Já faz uma semana, né? E para nós, né, aqui na escola, a gente acompanha diariamente, né? Se cada aluno por aluno, aquele que está acessando o centro de mídias, aquele que está fazendo as atividades,
assim como aquele que não está acessando e não está fazendo as atividades. Tá bom? Nós temos um levantamento em torno de percentuais, né? Olha, a gente sabe, o segundo ano B, a gente sabe quantos alunos estão entrando no centro de mídias, quantos alunos não estão entrando, quantos alunos estão apresentando as atividades para as professoras, né? E o nosso balanço, eu diria assim, que está em torno aí de 30%, 35%, 40% no máximo, né, de retorno dos alunos. Nós reconhecemos as dificuldades, a gente sabe do empenho das famílias, das dificuldades com celular, com pacote de dados. O governo do estado enviou para as escolas, né, de 6º a 9º e de ensino médio chips, né, para que os alunos tivessem acesso a um pacote de dados para poder fazer uso do centro de mídias, mas para os alunos de 1º a 5º ano não veio, esses chips não veio. Existe uma promessa que será enviado, né? Não existe aí uma confirmação. Então, enquanto isso, infelizmente, né, as famílias vão ter que se organizar aí para poder acessar o centro de mídias, acessar os grupos aí de WhatsApp, fazendo uso dos próprios pacotes de dados. Nesse momento de pandemia, a gente poderia abrir a escola mediante agendamento para que os alunos utilizassem os computadores da escola. Mas os senhores e as senhoras sabem, né? Essa escola é vítima sistemática de furtos de cabo de energia e isso impede com que a gente abra a sala do acesso. A gente não tem os computadores, a gente tem os computadores para oferecer, mas a escola não tem energia, tá? Para poder acessar essas máquinas, tá? E aí, vocês vão perguntar, mas o que vocês estão fazendo com relação a isso? Né? Já tem um mês, né, que nós recebemos a visita aqui de representantes da Secretaria de Educação para tratar da segurança da escola, e eu estive pessoalmente em São Paulo e também no município de Osasco, onde pude conversar com assessores de deputados estaduais da bancada aí, da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, e eu fui lá, eu levei uma petição para que os deputados se organizem para cobrar do governo João Dória mais segurança para essa escola. A gente sabe que falta segurança para outras escolas, mas eu fui pedir para esta escola Magalhães Teixeira, porque nesse momento a nossa escola está com 60% dos seus espaços com energia, 40% não tem energia, né? E aí a gente está na expectativa, né? Então, assim que houver uma restituição aí da energia na escola, os senhores serão comunicados, né? E aí a gente vai poder abrir a escola para as crianças poderem acessar os computadores. Enquanto utilizando o próprio pacote de dados para os acessos. Essa semana, e aqui eu quero fazer um apelo, né? É um apelo não desesperado, porque a gente não está desesperado. É o nosso trabalho, né? Mas eu quero fazer um apelo a toda a comunidade do Magalhães Teixeira para que a gente, esta semana, façamos uma força-tarefa para localizar, né, uma quantidade muito grande de alunos que estão desaparecidos, estão matriculados na nossa escola, né? Alguns até frequentaram aí no presencial nos primeiros dias, né? E muitos outros nem isso, e não estão realizando as atividades, não estão acessando o centro de mídias. As professoras não conseguem ter contato com esses alunos, né? Então, essa semana, essa live é para comunicar à comunidade da Escola Magalhães Teixeira que essa semana o nosso empenho será no sentido de localizar esses alunos que não estão acessando o centro de mídias, que não fazem as atividades das professoras, que não são localizados pelas professoras. Nós precisamos saber onde é que estão essas crianças
e por que não estão, não estão envolvidas nas atividades escolares. Eu já reconheci as dificuldades, né? Mas isso, a dificuldade, quando a gente tem uma... O que a gente entende, né? A família tem dificuldade, ela vem na escola para avisar, olha, a gente está com dificuldade, o que a gente pode fazer? Tem material impresso para o aluno desenvolver em casa? Acreditem se quiser, nós já vamos aí para 3 meses de retorno às aulas, nós ainda não temos retorno de muitos alunos, tá? E aí a gente sabe, né? Nós temos aí quase 50 pessoas aí online. Geralmente quem mais se envolve nessas atividades, né? Nas nossas lives, nos nossos comunicados, são pais de alunos que estão envolvidos, que estão interessados, que acompanham as redes sociais. Eu queria dizer para vocês que é importante que vocês nos ajudem também. De repente é um vizinho seu que você sabe que está matriculado e que está tendo alguma dificuldade. Nos ajude nessa operação, né? Nos ajude nessa força-tarefa. A contatar essas famílias, pedir para essas famílias procurarem a escola para que a gente tenha sucesso numa movimentação chamada busca ativa, né? Essa localização de alunos que estão afastados, né? De alunos que não realizam as tarefas, não são localizados pelas professoras, isso a gente denomina busca ativa. As professoras já têm um levantamento, né, de muitos desses nomes. Esses nomes vão vir para a direção ao longo dessa semana e nós vamos fazer uma notificação por escrita, tá, alertando a família sobre os vários problemas que ela pode ter com relação a esse afastamento, né, que vai do risco de virar um abandono, né, um abandono e com perda de vaga, até uma notificação do Conselho Tutelar. Porque o que a gente está questionando aqui não é o fato se a família tem dificuldade, se ela não tem dificuldade, se tem celular, se não tem celular. O que a gente questiona nesse momento é a escola não saber o que está acontecendo com esse aluno, porque a gente não consegue retorno de forma alguma, né? Essas notificações, elas serão entregues, nós vamos... estamos organizando essa semana, né, um contato com todos os síndicos dos condomínios, né, no entorno aqui da escola, onde estão a maioria dos alunos matriculados no Magalhães Teixeira. Nós vamos pedir um auxílio para esses síndicos, para que essas notificações, em vez de a gente mandar pelo correio, e o correio, até o correio entregar, os síndicos vão ou pedir para fazer uma força-tarefa em cada bloco aí, para entregar pessoalmente para os pais essa notificação, tá bom? Nós vamos, então, essa semana, fazer o levantamento dos nomes dos alunos, né? Saber se a gente conseguiu contato com essas famílias. A gente vai aguardar aqui, porque às vezes os números de celular que deixaram não funcionam mais. Trocaram o número e não avisaram a escola, né? Então, essa semana nós vamos fazer o levantamento. Na próxima semana nós vamos fazer a notificação. Essa notificação vai para os pais dessas crianças que não estão aí frequentando as aulas remotas, né? E na próxima semana, provavelmente lá para quarta, quinta-feira da semana que vem, as notificações escritas vão para as famílias, né? A gente aí dá um prazo, que é um prazo legal, de 10 dias úteis, aguardando o retorno das famílias. Se nós não tivermos um retorno das famílias para saber o que está acontecendo, atualização de números de celular, nós vamos notificar o Conselho Tutelar. Tá? Nós estamos fundamentados na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É uma lei federal, vocês já sabem, e nós nos fundamentamos no artigo 53, que fala que o direito ao acesso à educação, né, é um dever da família, né? É um dever do Estado, mas é um dever da família também, né? Então, essas famílias serão notificadas e aí a gente vai passar para frente, porque a gente passar desse momento, né, de tentativa de localização desses alunos, a gente vai pedir um empenho das nossas professoras maior, né,
para que trabalhar com os alunos, porque a gente tem bastante aluno que está envolvido, a gente tem bastante aluno que está estudando, que está fazendo as atividades, a gente precisa nos envolvermos mais com essas crianças, né, preparando-as, né, para um retorno, aí, seja ele quando for, né, que vai acontecer, tá bom? Isso interessa muito aos pais das crianças envolvidas também. O que a gente está, nós como educadores, o que nós pensamos? Vamos imaginar hipoteticamente que todos nós já estivéssemos vacinados, né? E já pudéssemos retornar presencialmente para as escolas. Imagine na mesma sala de aula uma criança que ficou durante todo o período de pandemia estudando em casa, tendo auxílio dos pais, acessando as aulas do centro de mídias, fazendo as atividades, dentro da sala, de uma mesma sala, com uma criança que por uma série de dificuldades não fez nada. Os senhores e as senhoras não imaginam o desnível entre os alunos. Seria uma dificuldade muito grande, além das dificuldades já existentes, das nossas professoras, para trabalhar com esses grupos. O que a gente também está pensando nas crianças que estão envolvidas com as atividades. Então, a gente pede aí o auxílio de todos para que nesses dias a gente consiga localizar essas famílias, né? A gente consiga ter o contato com essas famílias para saber o que está acontecendo, tá bom? Quais são as dificuldades, para que, de repente, são dificuldades que em cima de alguma ação que a gente ainda não tomou, né? Então, é importante que façamos isso. Todas as informações que vocês tiverem, peçam, olha, sabe de um vizinho seu que se queixou no corredor, aí na entrada, na saída do prédio, falou qualquer coisa relacionada à educação, pede para entrar em contato com a escola, pede para vir à escola, liga, agenda o horário, vem aqui explicar para a gente o que está acontecendo, tá bom? É do nosso interesse, mas também é do interesse da família, tá bom? E aí, todas as informações que a gente coletar essa semana, nós vamos trabalhar em cima das notificações por escrito na próxima semana, tá? Depois, gente, passado aí 10, 15 dias, é conselho tutelar, infelizmente, tá bom? E a gente sabe que o conselho tutelar deve estar entupido de queixas, né, de notificações de diretores, né? Mas é uma instituição que está aí para isso, né? E a gente sabe quando notifica o conselho tutelar, por questões de abandono de incapaz, né, abandono das atividades escolares, um desrespeito ao artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, vem uma série de implicações, risco de perder Bolsa Família, risco de perder outros benefícios, né, porque as atividades escolares elas continuam sendo obrigatórias, tá bom? Então é muito importante que todos se envolvam nessa semana aí de frente de trabalho para a localização dessas famílias para o trabalho pedagógico, tá bom? Para o trabalho escolar, tá? Nós temos a professora de apoio às tecnologias, a professora Cláudia, tem levantamentos diários, né, a respeito dos acessos ao centro de mídias, retorno das atividades. Atenção pais, que as crianças, pais de alunos que estão assistindo às aulas, seja no YouTube, seja na TV Cultura, seja no próprio centro de mídias. Não basta assistir às aulas, tem que fazer as atividades e mandar para as professoras, tá? Tem que postar essas atividades, tá? Tem que encontrar, ou via foto, ou no próprio centro de mídias, tem que retornar essas atividades, tá? Lembrando que os acessos ao centro de mídias e as atividades que são realizadas, elas são convertidas em presença. E não adianta só o aluno assistir às aulas, né? E não converter, né?
o entendimento, ou mesmo as suas dificuldades nas atividades que vão ser postadas para as professoras, não adianta só assistir às aulas, é necessário o envio das atividades, tá? Se houver, a gente sabe essa coisa de como enviar as atividades, né? Eu atendi uma mãe aqui esses dias, ela me relatou que a criança está assistindo às aulas, está fazendo as atividades no caderno, até me mostrou o caderno da criança está quase completo, de tantas atividades. Eu perguntei, a senhora enviou essas atividades para a professora? Ela falou, não, mas tem que enviar, né? Para que a professora possa ter controle efetivo da realização da atividade e fazer a conversão da quantidade dessas atividades em frequência, tá bom? Então, é muito importante realizar as tarefas. Assistir às aulas é importante, né? Pelo Centro de Mídias, inclusive, no YouTube ou na TV Cultura, só que pelo YouTube e na TV Cultura não tem controle de frequência, né? Mas essa frequência pode ser convertida na realização dos trabalhos, tá bom? Mas a gente está com dificuldade, cai o sinal, etc, etc. Na nossa página do Facebook, nessa mesma página onde a gente está fazendo a live, tem 2 números da central de dúvidas, a central de informações. Vocês podem mandar as mensagens, né? São 2 grupos de WhatsApp, podem mandar as mensagens, a professora Cláudia vai receber essas dúvidas e em tempo razoável, né, ou em tempo hábil, ela vai retornar, né, assim como para as professoras também, tá bom? Lembrando que os grupos das professoras estão aptos a receber as dúvidas no horário das aulas, tá bom? É um outro esclarecimento que a gente está fazendo aí. As professoras estão em home office, né, estão trabalhando em casa no horário das aulas delas. Então, eu quero mandar uma dúvida à tarde, o grupo está fechado. Por que está fechado? Porque não é horário de aula. No dia seguinte, no horário da aula, o grupo é reaberto, tá bom? Então, essa é uma outra orientação. Então, quando houver dificuldades para essa questão do acesso ao centro de mídias, mandar as atividades, né, as atividades remotas, contatem a nossa central de informações, tá bom? Não deixem a dúvida acumular, tá bom? Porque agora, pelo menos, eu acho que nesse mês, pelo menos até o final do mês de abril, gente, vai ser remoto mesmo. Eu não vejo, particularmente, eu não vejo condições de retorno às aulas. O governo do estado vai vacinar. Agora tem vacina para os professores, para os diretores, para os coordenadores e tal. A vacinação começa dia 12. Né? Agora, é uma categoria de 345 mil servidores. Né? Vai conseguir vacinar esse povo tudo em abril? Vai não, né? É segunda dose, porque tem agora vai vacinar todo mundo, vamos voltar. Não volta. Abril, eu acho muito difícil o retorno presencial às aulas, tá bom? Muito bem, depois a gente abre aí para as perguntas, né? Mais um esclarecimento que eu gostaria de fazer a toda a comunidade e me deu muita dor de cabeça, eu fiquei muito... é o nosso trabalho, né? Mas a gente também se irrita, né? Houve uma orientação aí, né? Merenda escolar. Vamos lá, vamos falar de merenda escolar. Houve uma orientação por parte do governo do estado que nós deveríamos servir a merenda escolar, né? Mediante o cadastro das famílias na Secretaria Escolar Digital. Né? Nós tínhamos 5 inscrições, né? E quando eu solicitei para a nossa vice-diretora que fizesse, né, a confirmação dessas 5 crianças, apareceu a história das marmitex, né? E que nós não deveríamos receber os alunos na escola, né, para vir comer na escola, mas só para vir pegar o marmitex. Rapidamente nós procedemos, né, para o início de um cadastro novo, onde, no mapeamento que a escola já tinha, nós entramos em contato com várias famílias oferecendo marmitex. E esse cadastro passou de 100 alunos. Foram 3 ou 4 dias de muito trabalho. E
surgiu uma dúvida, né? Porque você vai servir o Marmitex, você tem que comprar o recipiente, né? Você tem que comprar a sacola. E até então nós não tínhamos recursos. O governo do estado enviou recursos, né, para que esse Marmitex fosse servido. Só que esse recurso daria para 4 dias. Nós íamos servir o Marmitex para os alunos durante 4 dias e depois ia cessar. Porque nós não temos recursos próprios para isso. Né? Quando nós fizemos a solicitação para o SEASA, e aqui é de onde vêm os alimentos, eles pediram 10 dias para entregar os alimentos. Né? E isso tudo na mesma semana. Imagine os senhores e as senhoras, tudo isso na mesma semana. No dia em que o SEASA pediu 10 dias para enviar os alimentos, saiu um decreto do governo do estado ressuscitando o PicPay, né? Que é o auxílio, um pequeno auxílio emergencial para as famílias que são cadastradas, são do CAD único, né? O cadastro único, onde estão inscritas as famílias aí do Bolsa Família, e de outros recursos, né, de auxílio governamental, a volta do pagamento do PicPay. Só que nós ainda não sabemos quando que vai começar, né, qual é o mês que vai começar, e não temos maiores informações. Então, o que nós fizemos? Nós ligamos de volta para as mais de 100 famílias, cancelando o Marmitex, porque não seria possível. Primeiro, porque não teríamos alimentos em 10 dias. Segundo, porque não é só colocar comida no Marmitex e fechar lá o pacotinho. Tem que verificar a temperatura, você tem que ter um termômetro de cozinha, que custa uma fortuna. Você tem que ter uma balança de precisão para pesar o Marmitex. Né? Você teria que comprar sacola, você teria que comprar um equipamento para fechar o Marmitex que não fosse de forma manual. A escola não tem recursos para isso. O governo do estado não mandou recursos para isso. E todas essas informações que eu estou passando para vocês, coisa para 2, 3 dias, tá bom? Então, qual é a situação da merenda escolar? Se a sua família, se o seu filho precisa de acesso à merenda escolar, você vai entrar na Secretaria Escolar Digital e vai lá na merenda escolar. Depois, se houver alguma dúvida, pode entrar em contato que a escola vai orientar. E vai fazer uma inscrição de quais dias, né, a criança quer receber a merenda escolar na escola. Vai ter que vir à escola. Tá bom? Nós vamos, com todas as medidas de segurança, né, com uma quantidade de crianças. Nós temos 5 crianças que eu creio que já essa semana já começa a receber alimentação na escola. Tá bom? Então, o PicPay é uma coisa, nós não temos maiores informações. Mas agora a escola tem alimentos para servir para os alunos. Só que tem que se cadastrar na Secretaria Escolar Digital. Tá bom? Lá tem um campo, né? Tem do lado esquerdo da página tem um menu, né, com vários links. Tem um que é sobre merenda escolar, e aí você vai agendar os dias que você quer que o seu filho, sua neta, seu neto, né, o seu sobrinho, quer que venha à escola para poder comer a merenda. Vai comer aqui na escola, tá bom? Agora, o PicPay, a transferência do PicPay na mesma conta do ano passado, do aplicativo, nós não temos maiores informações ainda. Assim que nós tivermos uma normativa, vai ser postado aqui no Facebook, que é nosso ponto de referência, né? Assim como no Instagram, e as professoras também podem reforçar o comunicado. No momento, a única forma de merenda que a escola pode oferecer é a merenda presencial, só que tem que se cadastrar na Secretaria Escolar Digital, tá bom? A gente sabe que o auxílio, né, em dinheiro é mais tranquilo, porque a família pode fazer uma compra aí, o valor é muito baixo, né? Mas dá para pelo menos comprar aí alguma coisa para uma semana, para 10 dias, né? Só que nós não temos maiores informações, tá bom? O nosso último comunicado, depois a gente vai abrir para as perguntas.
essa semana nós vamos fazer a entrega dos kits escolares, tá? E de mais um material, o currículo em ação, aonde as professoras também vão se basear, né, para solicitar as atividades para os alunos, tá? Vai ser postado aqui, já vai ser postado a partir de hoje um calendário, tá bom? Então, a partir de quarta-feira, dia 7, primeiro e segundo ano, né, em horários escalonados, para receber o kit, que é a caixinha, né, com lápis, borracha, caderno, régua, transferidor, apontador e mais um livro para a criança estudar em casa, tá bom? Então, não se preocupe que depois a gente publica aí o calendário certinho. Lembrando, né, venham desacompanhados, né? Vem só um responsável, não precisa trazer a criança, venha com máscara, né? Vamos manter o distanciamento social. Então, a partir de quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 7 de abril, primeiro e segundo anos. Só o primeiro ano, cada dia um ano. Só o primeiro ano? Tá bom. Então, na quarta-feira, dia 7, é só o primeiro ano. Tá bom? Esquece o segundo. Mas a gente vai colocar o calendário aí para que todos tenham ciência, tá bom? Então, gente, em resumo, o que a gente precisava comunicar à comunidade em relação... Primeiro, vou fazer um resumo aqui para quem entrou no meio da live, né? Resumo. Quando que vamos voltar às aulas presenciais? Não tem previsão. Sem previsão. É uma orelhada do diretor, tá bom? Abril não volta. Abril não volta. Mesmo que os professores estejam sendo vacinados. Não se vacina uma categoria de 345 mil, né, servidores em 15 dias. Aí precisa de segunda dose também, porque nós vamos tomar a Coronavac, que precisa de 2 doses, tá bom? Então, nesse mês de abril, vamos aperfeiçoar o ensino remoto, né? Pedir para as crianças fazer as atividades mais de uma vez por semana. Não adianta mandar 5 atividades na segunda-feira e depois esquecer da professora, né? Mandar as atividades 2, 3 vezes por semana, né? Assistir às aulas, tem que se envolver com as atividades, tá bom? Então, nesse mês de abril, continuamos aí no ensino remoto. Segundo comunicado, essa semana a escola está realizando uma força-tarefa para localizar crianças, para localizar alunos que não têm comparecido às aulas no centro de mídias. As professoras não conseguem localizar, né? Os telefones deixados na escola não funcionam, tá? Nós vamos fazer uma força-tarefa para envolver o máximo de alunos nas atividades. Isso favorece, inclusive, para a criança que está envolvida, para a criança que está trabalhando, que está fazendo as atividades. Porque quando voltarmos, a gente espera, né? A gente pode sonhar, ainda a gente pode sonhar. Quando a gente voltar, as crianças não vão estar tão distanciadas do conhecimento, né? Não vão estar tão distanciadas das práticas escolares, tá bom? Então, a gente pede a ajuda da comunidade para localizar, se souber de qualquer informação, pedir para entrar em contato na escola, tá bom? Nós vamos notificar por escrito essas famílias, tá bom? E não havendo retorno nem com a campanha e nem com a notificação, aí é com o conselho tutelar, porque a gente tem que, né, de uma certa forma, continuar à frente, mas a gente não pode ficar com busca ativa o ano inteiro. O governo até pede para a gente ficar com busca ativa o ano inteiro. Aí a gente gasta uma energia muito grande na busca ativa e os alunos que estão envolvidos acabam, né, ficando sem um tempo maior de dedicação por parte da equipe, tá bom? Tratamos também a respeito da merenda escolar, né, para quem tem interesse na merenda escolar, as famílias que têm interesse, cadastrar o aluno e os dias da semana que quer receber a merenda na Secretaria Escolar Digital, tá bom? E com relação ao PicPay, que o governo está divulgando, nós não temos informações ainda. Assim que nós tivermos as informações, nós vamos
nós vamos entrar em contato com vocês através das nossas redes sociais. Nós estamos trabalhando todos os dias, das 10 às 4, estamos funcionando normalmente, estamos atentos, a gente acompanha diariamente. A gente tem várias dificuldades, né? Várias dificuldades estruturais aqui na escola, mas a nossa mão de obra é muito atuante, né? A nossa equipe trabalha bastante, né? Para tentar ao máximo aí atender as solicitações da comunidade, tá bom? Então, nós podemos abrir para as perguntas. Tem uma equipe aqui, uma equipe fazendo monitoramento das perguntas, bem rapidamente, né? São 11 horas e 38 minutos. Dá tempo de tirar alguma dúvida. Não são muitas perguntas, são questionamentos. Do quê? Que tipo? Assim, é muita burocracia por causa da merenda, né? Parece que elas estão mendigando. O kit escolar, o governo está gastando dinheiro no kit ao invés de investir em outras coisas. E em relação ao PicPay, que elas precisam do PicPay. Tá, a minha equipe aqui tá me alertando com relação às manifestações aí no chat, né? Com relação aí à burocracia, com relação à merenda escolar, né? A questão da entrega dos kits. Gente, políticas governamentais, né? Não são só vocês que se aborrecem, não. Eu tenho me aborrecido muito também com as políticas governamentais aqui. Até porque, como diretor de escola, sou a primeira vítima delas, né? Imaginem vocês que eu coloquei uma equipe de 5 pessoas para fazer ligação para pais para receber o Marmitex. E depois desse trabalho insano, né, nós descobrimos que não teríamos alimentação e não teríamos recursos para comprar o Marmitex, né? Então a gente também se aborrece muito aqui com as políticas governamentais. Só que a gente precisa aprender a canalizar esses aborrecimentos. Com relação à falta de segurança aqui na escola, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, conselho de segurança, a gente tem tratado diretamente com o governo do estado. A gente vai lá falar com o governo do estado, né? Eu fui lá conversar com os deputados. São os caras que a gente votou, que estão lá, de uma certa forma, nos representando, para cobrar uma posição com relação à falta de segurança. Então a gente precisa aprender a canalizar as nossas insatisfações para aqueles que precisam ouvir, que são os deputados estaduais, que é a Secretaria de Educação, tá? Que é o secretário de Educação, né? Porque o que a gente consegue fazer aqui na escola, a gente está fazendo. Eu acho que a gente faz até muita coisa com as poucas ferramentas que a gente tem. No caso da merenda escolar, o fornecimento da merenda é uma coisa contada. Se eu avisar o SEASA, eles perguntam quantas crianças tem para receber a merenda, eu passo o relatório de 5 alunos. Eles mandam a quantidade exata para 5 alunos. E não pode sobrar. E não pode faltar. Né? E aí você tem que mandar e-mail, você tem que aguardar a confirmação, né? Você tem que fazer escalonamento de funcionário para poder fazer essa merenda, para poder servir. Realmente existem grandes dificuldades, né? Para nós também, servidores, que estamos aqui na linha de frente, né? Arriscando. Imagine que para nós também vir trabalhar para fazer a escola funcionar, assim como todo mundo está correndo risco com a pandemia, a nossa equipe aqui também corre riscos diários, né? Então, o descontentamento é nosso também, principalmente meu, né? E aí eu vou mais longe, né? Com relação aos furtos aqui na escola, né? Os contatos que a gente fez, está fazendo um mês. Faz um mês. Até agora eu não tive retorno de ninguém. Já estou programando um retorno a São Paulo. Primeiro eu vou conversar com a supervisão local, mas eu já estou me organizando para voltar a São Paulo. E aí, eu não sei, né? A nossa escola, graças aos anjos, graças a Deus, não tem, pelo menos não tem sido mais vandalizada nessas últimas semanas. A gente não tem notado ações de vandalismo na escola.
Então, vamos descansar agora? Não, agora que é hora de cobrar. Porque aí não tem boletim de ocorrência que foi feito, não tem notificação. Porque quando tem furto aqui na escola, a gente conta para todo mundo. A gente faz boletim de ocorrência, a gente vai na Polícia Civil, a gente avisa o governo do estado, avisa a diretoria de ensino. Então, a gente tem uma mobilização, né, para cobrar das autoridades. São as autoridades que têm que ser cobradas, né? Porque a gente também, eu me sinto muito mal enquanto gestor de não poder oferecer todos os serviços que a gente poderia oferecer para a comunidade, que é de direito da comunidade, né? Tá bom? Então a gente tá muito atento, a gente está cobrando, né? E por hora o que a gente pode fazer é canalizar as informações, né? Movimentar as informações para cada vez mais as famílias aí estarem cientes, né, do que está acontecendo, né? Mas eles estão falando que é muita lição no centro de mídia e lição dos professores. Elas não estão conseguindo auxiliar, porque elas não são professoras, elas não estão conseguindo auxiliar os filhos em casa por causa do tanto de tarefa que está sendo passada. Tá, a equipe está me passando aqui, porque tem uma equipe aqui acompanhando as manifestações aí no chat, né, nas conversas, com relação à quantidade de tarefas, de atividades, né, a quantidade de atividades que as professoras pedem também, né. E aí, gente, é o que eu venho dizendo desde o início. Sou diretor de escola há quase 14 anos, e o que a gente vê em termos de políticas educacionais, elas vão sendo implementadas sem uma certa preparação, né? É a história de você trocar o pneu do carro furado com o carro andando, né? E aí, quando a responsabilidade de acompanhar e monitorar a criança foi para os pais com relação à pandemia, a gente passou a enfrentar um outro fenômeno, né? E é um fenômeno que parte de um princípio que ele não é real, né? Que princípio que é esse? Pai e mãe de aluno não ensina a criança. Pai, mãe de aluno, quem toma conta da criança, não tem a responsabilidade de ensinar a criança. Ensinar a criança do ponto de vista pedagógico é responsabilidade da professora, tá bom? Isso é possível, sim, mesmo sendo à distância. Isso já foi comprovado, né? Já o ensino à distância no Brasil já tem 20 anos. Não é uma coisa nova, né? É que para as crianças menores, esse fenômeno tem sido mais recente, tá? O que é necessário? O que é necessário para o pai, para a mãe, para a avó, quem fica com a criança? Garantir que ela tenha um tempo para se dedicar às atividades escolares. E essas atividades têm que chegar para as professoras, tá? Mas elas são muitas atividades. Tá, tem 10 atividades para fazer. A criança conseguiu realizar 3. Manda essas 3 para as professoras, para que essas 3 atividades sejam avaliadas. E depois, aí sim, o pai, a mãe, quem está com a criança, pode justificar, né, através da sua realidade, que não foi possível a criança realizar mais atividades em razão do problema de gestão de tempo, de quem fica com a criança. Tá? Não é o centro de mídias pediu 30 atividades. Eu só fiz 29. É muita atividade. Não é assim que funciona. O que é necessário é dar um retorno, fazer uma presença para que se constitua para a avaliação da professora uma prova que a criança está envolvida nas atividades. Tá bom? E a professora que vai avaliar, né, que vai olhar a atividade, que vai ver nas entrelinhas das atividades se os objetivos foram atingidos, se não foram, e vai retornar num processo de correção, né, aquilo que precisa ser melhorado, que precisa ser aperfeiçoado. O pai, a mãe, quem toma conta da criança, vou repetir, a responsabilidade é orientar, garantir com que a criança naquele tempo
ainda que ele seja muito curto, vai estudar, vai fazer as atividades, vai se concentrar nessas atividades. Nesse momento, é aquele que vai garantir que a televisão está desligada, né, que os brinquedos estão guardados, né, que se tem um animalzinho em casa, ele está afastado para não tirar a concentração da criança, que a criança vai estar num local onde ela possa se concentrar. Esse é o papel do adulto. Né? Porque para ensinar, no Brasil, infelizmente, todo mundo acha que a ação docente é uma coisa muito simples. Se ela fosse muito simples, não precisava ficar 4 anos na universidade. Né? Ensinar, no mundo contemporâneo, ensinar à distância é uma tarefa muito difícil. É para isso que temos as professoras. Então fiquem bastante tranquilas. A relação de ensino cabe às professoras, aos adultos cabe o monitoramento, né, e a garantia que a criança vai realizar as atividades, tá bom? Tá, a dúvida é, quando as aulas presenciais forem liberadas, quando começa e como vai proceder? Ela fala, as aulas já foram liberadas, né? Quando começam? Tá, então, as aulas remotas já começaram desde a semana passada, né? Já voltaram essa semana. Então, ver lá, acessar o centro de mídias, ver a programação das professoras, que elas enviam uma programação semanal, né? Então, já retornou, né? Então, inclusive, gente, daqui a pouco a gente vai estar fechando o primeiro bimestre. As professoras precisam de elementos para fechar a nota e fechar a frequência, né? Então, fazer aí um esforço concentrado essa semana, né, de tentar realizar as atividades essa semana, para que as professoras tenham aí elementos para poder fechar as notas dos alunos, tá bom? E fechar a frequência, tá certo? Tá falando que as aulas do centro de mídia é muito avançada para a idade deles, mas... gente, tem uma observação aqui nas mensagens, que o nível das aulas do centro de mídias, às vezes, ou na maior parte das vezes, é muito elevado, né? E aí, é bem lembrado aqui pela nossa vice-diretora, que o que está sendo implementado é um currículo, né? É um currículo que é estadual, né? O que é colocado lá no centro de mídias é o que a criança tem que aprender, né? Agora, é lógico que, mesmo se fosse numa sala de aula, né, com ensino presencial, o mesmo currículo é adotado e cada criança tem um tempo de absorção, de desenvolvimento, e aí cabe à professora fazer aí a distinção do desempenho de cada aluno, tá bom? Gente, assim, nesse momento, uma explicação técnica também. Nesse momento de pandemia, sem o ensino presencial, o ensino remoto, ele quer garantir com que a criança não se afaste das atividades escolares. A aprendizagem propriamente dita, ela não vai ter os mesmos elementos se fosse do presencial, né? É uma aprendizagem reduzida, né? Porque é o que eu venho, né? É o que eu venho desenvolver. Eu desenvolvo uma tese enquanto acadêmico há muitos anos. Nada substitui um professor em sala de aula. Quando surgiram os computadores, não, porque o computador vai substituir o professor em sala de aula. Não substituiu. Quando surgiu a internet, né? Quando a internet foi popularizada, não, a internet vai substituir o professor. Não substituiu. Aí veio o ensino à distância, o EAD, né? Que foi normatizado aí, falaram, não, agora a profissão do professor acabou. Não acabou. E aí veio a pandemia, né? E é na pandemia que a sociedade se deu conta do quanto o professor é importante, né? Muitas famílias se deram conta, né? E aí eu falo a nível nacional, do quanto que professor é necessário. Quanto que professor tem habilidades e tem técnicas para lidar com uma criança e com um adolescente nas relações de ensino-aprendizagem.
O que precisa ser garantido agora, gente, é que a criança não perca o hábito de estudar, não perca o hábito da leitura, não perca o hábito do raciocínio lógico, né? Então, as aulas do Centro de Mídias, elas propõem, né, uma possibilidade de se aprender alguma coisa, de se estudar alguma coisa, né? Oxalá, né? Se Deus quiser, eu sei lá qual é o credo das famílias, né? No futuro, quando retornarmos, esses desequilíbrios, né? Eles serão equacionados mediante aí ao retorno do trabalho presencial do professor, que, repito, nada substitui um professor, né? Existe os senhores e as senhoras que votaram no Bolsonaro, e eu não deixaria de tocar nesse assunto. Tem um projeto no Senado, também no Congresso Nacional, do homeschooling. O que é o homeschooling? Né? De você desobrigar a criança de ir para a escola, aonde o pai e a mãe ensinaria a criança, né, independente das atividades escolares, independente da convivência escolar. Né? E aí, para cada um avaliar se isso seria possível. Para a família do rico seria beleza. O que o rico faz? Contrata um professor para ir dar aula em casa. O que o rico faz? Compra tecnologia de ponta para a criança aprender em casa. E a classe C e D? E a classe E, como é que faz? Vai precisar ou não da escola? A escola continua sendo necessária. O professor continua, a professora continua sendo necessário. É importante. Tá bom? O pai, a mãe, a avó, quem toma conta, tem que garantir com que a criança, pelo menos 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, meia hora, 40 minutos, ela se envolva nas atividades escolares. Tá certo? E vamos torcer aí, gente, que a pandemia retroceda no nosso país. Né? Todo esse caos que a gente está enfrentando e as dificuldades que vocês enfrentam em casa, que vocês enfrentam no trabalho de vocês, nós, servidores da educação, estamos enfrentando também. A gente vem trabalhar sob risco, tem que manter distanciamento um do outro. Né? Utilizamos também transporte coletivo, a gente também está descontente, né? Está impaciente. A gente tem que torcer para que a pandemia passe, que ela alivie, né? Para que a gente possa ter condições normais de trabalho. E condições normais de trabalho é ter a escola cheia de aluno, com a professora em sala de aula, né? Onde as relações de ensino-aprendizagem elas vão acontecer. Né? Tá bom? Olha, são 11 horas e 55 minutos. A minha equipe aqui tem alguma coisa no chat que vocês acham que... Eu só gostaria que você falasse da mãe das... Não sei, a mãe chama Samila. Ela está falando que está esperando o alfabeto, o silabário, e não existe mais, né? Elas têm que ver que o currículo mudou, então não vai ter mesmo. Pediram, a equipe aqui está pedindo para eu dar um comunicado aqui para Samila. Ela é mãe de qual aluno? Tem o nome? Samila Rodrigues? Tá. Samila, você fez uma observação aqui no nosso chat, né? Bem oportuna, bem exata, né? Com relação à questão de trabalhar o alfabeto, né? O ABCD, etc. É aquilo que eu falei um pouquinho aí, voltando aí um pouquinho na nossa live, eu falei de currículo, né? O nosso currículo, o currículo do Estado de São Paulo, ele tem uma outra perspectiva da construção da leitura, né? Da construção da linguagem, né? Que não é o método fonético. É no método fonético, que é um método... eu não vou nem dizer que é ultrapassado, porque ele é utilizado em alguns lugares ainda. Né? O Estado de São Paulo, o currículo do Estado de São Paulo, não utiliza o método fonético como base no processo de alfabetização. Tá? Simplificando aqui, qual é o método, né, para trabalhar com as crianças a construção da leitura? É um método construtivista, onde as letras vão aparecendo, né, onde a escrita vai aparecendo na necessidade da comunicação, né, na formatação da comunicação já existente.
onde a criança vai juntando as letras, né? E ela vai construindo uma base de escrita, né? Esse método, ele para algumas crianças é mais demorado, para outras crianças é mais rápido, né? Mas em termos estatísticos, eu posso garantir para você, Samila, e para todos que estão participando, que numa escola de 1º a 5º, com um trabalho bem feito de alfabetização, com aula presencial, tá bom, gente? Isso é dado estatístico, dados inclusive oficiais. No mês de agosto, setembro, as crianças de 1º ano, todas já estão lendo e escrevendo, exceto as crianças com algum problema de saúde, com alguma deficiência, né? com algum retardo, com alguma lentidão de desenvolvimento cognitivo. Tá? Mas esse método do currículo do Estado de São Paulo, a gente costuma estatisticamente perceber que nas escolas, quando começou o ano, mês de fevereiro, as professoras vão trabalhando, a constituição da escrita, da base da comunicação. Quando você chega no mês de agosto, setembro, é um fenômeno fantástico. Quem está na escola brilha os olhos quando você percebe que a criança chegou na escola sem saber muita coisa, e aí quando chega no mês de agosto, setembro, elas estão escrevendo. Elas estão mandando bilhetes, estão escrevendo trechinhos de música, estão escrevendo pequenas descrições, né? Então, só que esse método, né, ele é mais efetivo no método presencial. No método remoto, né, não há dados estatísticos, né, até porque é uma coisa nova, mas é por isso que a gente diz, né? Se aprende na escola, se aprende com a professora, mas também se aprende com práticas diárias, né? Nem sempre ligadas à escola, sabe? É um gibi, é um livro de pintura, é um desenho educativo no YouTube, é um passeio bem que não está dando para sair de casa, né? Mas é um passeio pela cidade, leitura de placas, leitura de outdoors, né? Se aprende, se alfabetiza de várias formas, né? Com vários métodos, nem sempre métodos escolares, tá bom? Quero reforçar com os senhores e com as senhoras que muito mais do que lição, muito mais do que roteiros de estudo, né? O que está por detrás também é uma prática diária voltada para leitura, que nem sempre tem o nome de estudo, né? Nem sempre tem o nome de lição de casa, né? Então, a paixão pela leitura, né? O gosto pela leitura é nessa idade, né? Até 8, 9, 10 anos. Se constituiu aí, né, como prática diária, beleza. Depois é muito difícil, hein? É muito difícil, tá? Mas o nosso cérebro está preparado para tudo, né? Então, a gente tem que continuar investindo, tá bom? Muito bem, são 12 horas e 1 minuto, né? O nosso tempo de live já esgotou-se. A equipe gostaria de mais alguma coisa? Mas em relação mesmo ao conteúdo que elas estão tendo dificuldade tá de bom. acompanhar. Nós vamos todas as manifestações dos senhores e das senhoras aqui no nosso chat, nós vamos repassar para as nossas professoras. Tem muitas professoras nossas que estão acessando aí a live, tá? E nós vamos trabalhar em cima, equalizando, né, essas dificuldades e tentando aí diminuir as diferenças, proporcionando condições para que todos possam aí desenvolver as suas atividades. O que é importante agora é estar conectado com essas atividades, é estar conectado com as professoras, não perder de vista o contato, tá bom? Porque dessa forma a gente vai poder garantir prejuízos menores aos nossos alunos. E quando eu falo nossos, é do Brasil inteiro, gente. É do Brasil, não é só os do Magalhães Teixeira, né? É problema meu os do Magalhães Teixeira. Mas eu também olho a situação a nível de cidade, país, estado. Realmente está muito difícil, tá bom? Então, continuem se cuidando. Se tiver qualquer dificuldade, se tiver qualquer problema, acessem as nossas redes sociais, contatem as nossas professoras, a nossa central de dúvidas,
Continuem se cuidando, que isso é muito importante. E se houver a necessidade, faremos mais uma live aí para esclarecer aquilo que for possível para as nossas famílias, tá bom? Uma boa semana a todos, a todas e uma boa tarde.